lá. Mentalizar o Mestre Jesus e pedir a proteção divina para as nossas atividades. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, levamos o nosso pensamento até vós para agradecer a oportunidade que nos concedes de juntos estarmos aqui mais uma vez, irmanados em teu santo nome, para mais uma noite de estudos da Boa Nova, que é a doutrina espírita. Senhor Deus, nós os pedimos que abençoe a todos os que se encontram presentes no ambiente virtual. E aqueles companheiros que não puderam comparecer por razões, certamente, que justificam a sua ausência. Que eles também sejam amparados, que eles sejam abençoados em suas residências. Senhor Deus, nós te pedimos a tua divina proteção para o nosso trabalho. Que abra os nossos canais de entendimento e de compreensão para tudo o que será visto aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tinham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, Pai. Porque vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor e o perdão. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, nesse estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos, por iniciado mais um estudo da obra básica O Céu e o Inferno, que é um dos pilares da codificação kardeciana, e suplicando, Senhor Deus, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja, hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, vamos lá. Nós estamos no capítulo 9. Capítulo 9 do livro do Evangelho do Céu e Inferno de Kardec. Iniciar hoje com os demônios segundo a Igreja. Item 7. Satanás, o chefe ou rei dos demônios, não é, segundo a Igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, tal qual o representa. Satanás existe de toda eternidade como Deus, ou ser-lhe-á posterior. Existindo de toda eternidade, é incriado, e, por consequência, igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Mas, se lhe for posterior, neste caso, passa a ser uma criatura de Deus. Como tal, só praticando o mal for incapaz de fazer o bem, e tampouco de arrepender-se, Deus teria criado um ser votado exclusivamente e eternamente ao mal. Não sendo uma obra de Deus, seria, contudo, de uma das suas criaturas. E nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser o. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados demônios. Então, esse item aqui mostra a teoria do demônio da Igreja Católica totalmente inconcebível com a bondade divina. Né? E um ser que foi ou incriado, ou um ser que foi criado depois, traria ao nosso Deus uma posição de uma certa imperfeição.
Isso demonstrando que Deus, né, errou ou de um lado ou de outro, fazendo com que a gente possa imaginar que Deus não era o Todo-Poderoso como a gente imagina. Então, o demônio, segundo a igreja, é de total falta de bom senso, de total falta de consciência com relação à lógica que a gente sempre emprega nos nossos conhecimentos. Então, o item nos mostra essa impossibilidade, demonstrando que a Igreja Católica tem uma teoria que a gente não pode aceitar como perfeita ou como verdadeira. Mais alguém? Boa noite, Digé. Boa noite. Olá, boa noite, Gé. Interessante isso aí, Rubem, porque há no começo aí a informação de que para a igreja seria uma entidade real, né? Então, o que é que ocorre? Eu me lembro que quando menino, saúde, nossa amiga de Gé, e eu me recordo que quando era menino, quando alguém queria nos dar um susto, ou que não fizéssemos, ou não fôssemos para um determinado local, costumava dizer o seguinte: olha, o Satanás está aparecendo lá para aquelas bandas, então não se vai para lá. Tá? E nós acreditávamos, naquela ocasião, que realmente nós devíamos ir para aquele local. Outro não era o receio, senão encontrar o tinhoso para os lados de lá. Eu não sei se você, meu amigo Rubens, se a nossa amiga Digé, ou se Leda assiste ou teve a oportunidade de assistir uma série chamada Lúcifer, que há algum tempo esteve, ainda está no cartaz, no catálogo, melhor dizendo, da Netflix. Eu confesso que só pelo título eu ainda não me senti tentado para assistir, mas eu vi o negócio num site aí que me... Leda está me dizendo que não assistiu. Outro dia eu vi uma informação num site que me deixou curioso e até me deixou com vontade de assistir. Eu vou relatar aqui para os queridos amigos. O nosso querido padre Fábio de Mello, ele tem como confessor o padre Zezinho, que é um dos maiores catequistas da Igreja Católica, um padre que todo mundo ama, todo mundo gosta do padre Zezinho. Então, o Fábio de Mello sempre conversa muito com o padre Zezinho, porque este é o seu confessor. Mas padre Zezinho parece não ser muito antenado também em assuntos de TV, né? De tal modo que um certo dia aí, o padre Fábio, ligando para o padre Zezinho, conversando sobre as coisas da vida, sobre as coisas da igreja, disse para ele: padre Zezinho, eu estou assim apaixonado por Lúcifer. Eu imaginava o padre Fábio que o padre Zezinho tivesse tido a oportunidade de assistir aquela série, etc. Mas só que ele não sabia nada. E o padre, do outro lado, o confessor dele, se alarmou: meu filho, o que é isso? Eu vou orar por você. Eu vou orar por você, para que Deus afaste esse ente da sua vida. Não, padre Zezinho, não é esse Lúcifer que o senhor imaginou. É a minissérie lá da Netflix que apresenta. E aí, quando tu começaste a leitura aí, fazendo a ênfase à
aqui considera uma entidade real, eu me lembrei disso aí, porque parece-me que a história toda se trata de um sujeito extremamente hábil nas negociações, aquela coisa toda, etc. Eu acho que eu vou terminar assistindo, rapaz, por conta dessa história. É possível que eu também possa assistir. Mas olha só, o que é a gente... Olha, isso aí dá para a gente perceber uma coisa interessante. O que é interpretação errada a respeito da coisa, de uma coisa. Até porque o padre Fábio de Mello foi direto ao assunto, não explicou o Lúcifer que ele estava. Então, ele ocultou, vai ver que foi sem querer, ou propósito. Totalmente sem querer, tanto que foi surpresa. Pô. Certo. Ou então, de propósito, para ver a reação do padre Zezinho, porque às vezes, né? E depois ele dizer, não, eu estou assistindo tal. Então, uma notificação, algo que é nos informado, que a gente acredita. Olha só, tu está dizendo que quando tu era criança e tal, diziam lá, não vai para lá que o demônio está lá. Imagine o quanto de coisa errada nós acreditamos até hoje, companheiro Deus. Verdade. Inclusive de outras igrejas. Olha só, isso aqui, ó, até hoje os fiéis da Igreja Católica acreditam nisso aqui. Porque é uma informação que não tem consistência lógica. Então, por isso, meus irmãos, meus amigos, é que a gente precisa ter cuidado com as informações que a gente recebe. Porque a gente pode receber uma informação e, de repente, nós distorcermos o entendimento desta notícia ou desta informação. Ou então a gente tem que rebuscar e procurar se aprofundar naquela notícia para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Para que a gente não fique igual o padre Zezinho, sem entender o que lhe foi dito. Muito bem. Mais alguém? Tá, então vamos adiante. Tal foi, por muito tempo, a crença nesse sentido. Olha só, ele está dizendo que tal foi por muito tempo. Aliás, esse muito tempo que ele está dizendo aqui, mas se estende até agora. Isso, logicamente, ele está falando para nós aqui agora, que por muito tempo a gente acreditou nisso. Hoje dizem, Deus, que é a bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. A mão paternal, que se faz imprimir em todas as suas obras, o cunho de infinitas perfeições, cumularam-os de magníficos predicados. As qualidades eminentíssimas de sua natureza, juntar as liberalidades da sua graça. Em tudo os fizeram iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade. Subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes, eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos. Foi seu chefe o mais belo dos arcanos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade. Mas dele demereceram por insensata e audaciosa revolta. Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que ato de adoração de fé recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras
não o dizem positivamente, mas certo parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único na terra e no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens, senão na previsão de sua encarnação e méritos, pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensa que é o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das suas obras, preciso fora reunir-se à sua pessoa os dois extremos, associando a divindade às naturezas, ou do anjo ou do homem, e preferiu então a natureza humana. Esse plano concebido de toda a eternidade foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. O homem-deus foi mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça, guiá-los à glória, e guiá-los à glória, sob a condição de adorarem durante a missão terrestre e para todo sempre no céu. Revelação inesperada, arrebatadora visão para corações generosos e gratos, mas mistério profundo, humilhante para espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios títulos dessa glória, o mediador entre Deus e eles, que injúria à sua dignidade e a preferência espontânea pela natureza humana, que injustiça, que afronta os seus direitos. E chegarão eles a ver esta humanidade, que lhes é tão inferior, deificada pela união do Verbo, sentada à mão direita de Deus, em trono resplandecente, consentirão, enfim, que ele ofereça a Deus eternamente a homenagem da sua adoração. Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. São Miguel e com eles muitos exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de seus dons e soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que tem de ser imolado à salvação do mundo. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que Deus devia a sua nobreza e prerrogativa, raiando pela eternidade, disse: sou eu quem ao céu subirá. Fixarei residência acima dos astros, sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos flancos do Aquilão. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que de tais sentimentos partilharam, acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação, e partidários houve em todas as hierarquias. A sua multidão, contudo, não os preserva do castigo. Bom, aqui a gente observa que esse Lúcifer, ele era um espírito iluminado, mas resolveu se rebelar. Ora, e quando se rebela, a gente observa que existe aí nessa revolução, nessa rebelião, existe aí aquilo que a gente sempre conheceu na doutrina espírita, que se chama livre-arbítrio. Então, este mal foi representado aí pelo orgulho, pela vaidade de querer ser igual a Deus, e por conta disso, ele se transformou depois no chamado Satanás, que é a criação eterna, no primeiro item que a gente leu, a eterna criação divina, ou então foi criado junto com Deus.
Então, a gente observa que não foi que o Satanás não é resultado de um mal desde o início. Não, este mal aconteceu a partir do momento que ele resolveu se rebelar. Resolveu se rebelar e pensou que poderia chegar ao mesmo nível de Deus ou até tomar o trono do divino. Então, por aí, já é a história, essa aqui é um pedaço da história da Igreja Católica com relação a Lúcifer, que contraria totalmente aquele primeiro item, né? Aquele primeiro item de uma entidade real, praticando exclusivamente o mal o tempo todo. Isso demonstrando para a gente que existe muita confusão, né? Muita confusão em termos de algumas ideias, de alguns conhecimentos que a igreja nos lança e que, às vezes, quando a gente procura raciocinar, procura colocar em lógica todos aqueles ensinamentos, nós chegamos à conclusão de que tem algo errado, tem algo estranho. Então, por isso eu repito, que nós devemos sempre analisar essas notícias, em especial essas notícias religiosas, para evitar da gente não ficar acreditando em mula sem cabeça, em Papai Noel, em etc, etc, e outras coisas mais. Que Satanás está bem ali para onde a gente for, e que o diabo, que Deus está olhando a gente o tempo todo, quando a gente faz o mal, quando está praticando nossos erros, e assim sucessivamente. Então, precisamos raciocinar a fim de que a gente tenha consciência daquilo que nós estamos acreditando, daquilo que nós estamos fazendo. Mais alguém? Então, vamos lá. Tá. Então, essa doutrina, continuando, então. Esta doutrina suscita várias objeções. Bom, então ele vai fazer o quê? A refutação dessa doutrina apresentada pela igreja. Olha só. Se Satanás e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus em cuja presença se encontrava. Ainda se tivessem logrado uma tal eminência gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos conceber um triste retrocesso. Não, porém, do modo porque nos apresentam, isto é, perfeitos de origem. A conclusão é esta. Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os fornecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo a igreja, Deus não é infalível. Vou matar isso aqui. Segundo, pois que nem a igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus, e apenas dão como problemática, quase certa, a relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo. Que valor, perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então ocorrente? A que fonte recorreram para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colilóquios? De duas uma, ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, por que a igreja não resolve a questão? Se a igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece certa, claro, não passa de hipótese. E a cena descritiva é mero fruto de imaginação. Opa. Fruto de imaginação. Bom, terceiro, as palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável no arcanjo,
que, por sua natureza e grau atingido, não deve participar, quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado, até serem pela ciência esclarecidos. Como poderia, então, dizer que fixaria a residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens? É sempre a velha crença da Terra como centro do universo, do céu como formado de nuvens estendendo-se às estrelas, e da limitada região destas que a astronomia nos mostra disseminada ao infinito, no infinito espaço. Sabendo-se como hoje se sabe que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas da superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se a montanhas, preciso fora que a observação partisse da Terra, sendo ela, de fato, a morada dos ímpios. Dado, porém, ser esta em região superior, inútil for alcançar-se acima das nuvens, emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância, é confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência. O problema, meus amigos, é que a Igreja vive se enrolando com determinadas explicações que dão com relação a vários assuntos, que não só este. Né? Então, como o texto está dizendo, como a gente poderia imaginar algo, um anjo que é perfeito, de repente cismar e pensar ou agir de acordo com as imperfeições humanas? É uma coisa extremamente inconcebível. Ora, se eles... Tem mais um problema. Se eles foram criados perfeitos, olha só, se esses anjos lá da equipe de Lúcifer foram criados perfeitos, eles seriam deuses também. E sendo deuses, então haveria mais de um Deus, que seria o Deus e mais aqueles que ele criou como perfeitos. E que, notadamente, e que na nossa imaginação, deveriam ser muitos espíritos perfeitos. Logicamente, se perfeitos, iguais a Deus. E como o Lúcifer, que era um desses anjos perfeitos, se era Deus, Deus também pode errar. Porque Deus é perfeito, está no mesmo nível dos anjos perfeitos, então poderia errar também. E aí, como diz o último parágrafo aqui, no finalzinho, a Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência. Ou seja, o que está dito pela Igreja é isso e acabou. Não importa aquilo que nos revela, aquilo que nos diz a ciência. Significando dizer que a ciência, para a Igreja, não importa, né? Não tem a mínima vontade, não tem a mínima influência sobre os ensinamentos da Igreja, que, pelo visto aqui, tem muitos ensinamentos que estão totalmente fora do contexto. Mais alguém? Tá. Não, acho que podemos seguir. Então, vamos lá, continuando. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem. A Escritura e a tradição dominam céu, o lugar no qual se haviam colocado os anjos, no momento da criação. Mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida
são aí desconhecidas. A justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis. A santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas, favorecidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, essência do próprio Deus. Do que precede se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível. Pois seja, mas, então, há manifesta contradição nesta afirmativa. Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes, e subdivididos em todas as ordens, e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhante aos outros, não lhe seriam inferiores em natureza. Idênticos em categorias, não podiam permanecer em um lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção. Bom, então, o que o texto está nos mostrando, demonstrando, é que se eles erraram, eles não eram imperfeitos. Aliás, eles não eram perfeitos ainda. Eles ainda tinham aquilo do que se aperfeiçoar. E se tendo aquilo que se aperfeiçoar, não poderiam ser declarados como anjos perfeitos ou arcanjos. E o mais interessante é o texto dizer que o Lúcifer, este, era o mais belo de todos os arcanjos. Significando dizer que, por mais belo, esse mais belo pode significar ser o mais perfeito deles. O mais perfeito deles. E sendo o mais perfeito, exatamente esse, era o único que não poderia chegar a esse nível de erro, chegar a esse nível de visão. Porque demonstrava com essa atitude, ou demonstrou com essa atitude, de que ele realmente ainda precisava de uma ação, ainda precisava ser aperfeiçoado. Então, meus amigos, esse assunto, os demônios da igreja, é um assunto extremamente complexo, um assunto extremamente também confuso, porque não dá para a gente chegar a uma conclusão real do que é o verdadeiro neste assunto. Não se chega a conclusão. Para eles, é possível que está tudo certo, está tudo correto. Só que tem alguns lances, algumas lacunas que precisam ser preenchidas a fim de que esses ensinamentos, essas ideias possam ser corrigidas, possam ser melhoradas. Ou então, aperfeiçoadas. Mais alguém? Tá. Então, vamos continuar. E ainda há uma outra que é certamente a mais séria e a mais grave. Dizem, este plano, a intervenção do Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir.
arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. E assim, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano à sua própria criação. Deste raciocínio não há fugir, porquanto, de outro modo, teríamos que admitir a inconsciência divina apregoando a não presciência de Deus. Para nós, é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos sem a plenitude absoluta, dos quais Deus não seria Deus. Então, aqui dá para a gente perceber que Deus não saberia ou não teria a presciência daquilo que ele criou. E nós sabemos que, como Deus é perfeito, né, tem conhecimento de tudo, ele deveria saber o que poderia acontecer. E, com certeza, saberia o que poderia acontecer de toda a sua criação. Tanto é que a gente percebe que, quando a gente observa algo que é extremamente maléfico, entre aspas, a gente percebe que Deus, aliás, a gente percebe que essa atitude, ou seja, essa ação do mal, entre aspas, vai resultar em um bem. Então, estudando o Livro dos Espíritos, a gente percebe isso, que tudo que nos acontece de mal, não só para nós individualmente, mas para um grupo de pessoas, uma coletividade, para a humanidade de forma geral, de mal, esse mal vai resultar em um bem. E esse mal, às vezes, acontece para o quê? Para fazer com que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio e superar aquela situação. Superando aquela situação, a gente começa a ter experiência e expandir mais a nossa mente, a fim de que, nas próximas situações parecidas ou outras diferentes, a gente possa raciocinar de forma que a gente possa se proteger de uma situação dita maléfica. Então, o mal é o mal necessário, né? Que existe, é o mal necessário, assim como Jesus dizia. É necessário que o escândalo venha, mas ai por quem vem esse escândalo. Então, o mal é necessário justamente para que a gente se coloque no eixo, para que a gente atinja a perfeição esperada pela divindade. Então, ele permite que isso aconteça justamente para que a gente possa atingir o seu objetivo, que é o objetivo da divindade e é também o objetivo da perfeição, atingir a perfeição, nós, a fim de que a gente também atinja a condição de espíritos puros e perfeitos. Mais alguém? Então, vamos continuar. Admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência justa e natural da falta, mas se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça, após o arrependimento e expiação, tudo se esclarece e se conforma com a bondade de Deus. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria o meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo ao fim em benefício deles. Exatamente o que eu falei há pouquinho. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel. Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração, isso sim,
importaria na negação da divina bondade. Admitida tal hipótese, poder-se-ia mesmo dizer, rigorosa exatamente, que estes anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-los, foram votados à perpetuidade do mal e predestinados a demônios para arrastarem os homens ao mal. Bom, então a gente percebe que lá na Bíblia, no Antigo Testamento, quando Deus colocou lá o casal no Jardim do Éden, Deus já estabeleceu para eles uma lei. Uma lei. Olha, vocês podem usar de todos os frutos daqui, mas tem um fruto que vocês, uma árvore que vocês não podem usar. Porque se vocês usarem dessa árvore, vocês certamente morrerão. Ou seja, ele já deu a lei e já deu o resultado de encontro a essa lei. Ó, a lei é esta. Pode usar isto e isso aqui não. Muito bem, essa é a lei. Agora, se vocês ultrapassarem essa lei, vocês receberão os resultados desta atitude. Então, ele deu para lá a lei, o resultado de encontro a essa lei, e logo também, logicamente, nos ajudou, aliás, nos deu o livre-arbítrio. Quer dizer, a gente pode isso, não pode aquilo, mas se fizer aquilo que não pode, pelo livre-arbítrio, a gente receberá o resultado daquela atitude negativa. Então, assim também, ele fez com todos nós, e a gente sabe que os espíritos foram criados simples e ignorantes, ainda do livro dos espíritos, e lá, no simples e ignorantes, a gente tem o livre-arbítrio de escolher qual o caminho que a gente deve seguir. E seguindo o caminho A ou o caminho B, nós teremos, logicamente, repito, o resultado das nossas atitudes e das nossas ações. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Continuando. 13. Vejamos agora qual a sorte desses tais anjos e o que fazem. Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Por estas palavras, entendemos que foram arremessados a um lugar de suplício, no qual sofrem a pena de fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra do Salvador. Ide, malditos, ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. O apóstolo Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados com os réprobos. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação, a qual Deus ainda permite que ocupem lugar nessa criação, a qual pertence, na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter os homens, e das quais fazem o mais pernicioso uso. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram, outros, em número infinito, formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo. Envolve-se em tudo que aqui se passa, tomando mesmo
parte nisso ativa os acontecimentos terrenos. Quanto ao que diz respeito à palavra do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos no capítulo 4, o inferno. Bom, então, aqui algumas vezes, os ensinamentos lá do Evangelho são ensinamentos que, de primeira vez que a gente olha, dá para a gente perceber que é algo muito, muito duro, muito rígido. Mas Pedro diz bem aqui que eles vão para um determinado local, mas eles não ficam lá eternamente, perpetuamente. E isso demonstra que o nosso erro é punido, né? As nossas atitudes negativas são punidas, mas nossa punição não é eterna. Porque se fosse uma punição eterna, a gente chegaria novamente à conclusão de que Deus seria injusto condenar suas criaturas a um fogo eterno se praticou pecados que não teriam esse tipo de punição. Então, a concepção de Deus em algumas outras religiões é meio estranha, porque se a gente percebe o enunciado das ideias, a gente observa de que Deus não é perfeito como a gente imagina e não é perfeito como muita gente pensa. E aí, algumas vezes, esses pensamentos podem justamente atrapalhar a nossa escala evolutiva. E sendo assim, a gente pode até ficar revoltado com as atitudes de Deus quando a gente passa a compreender que essas ideias, esses ensinamentos, são totalmente sem lógica. Não tem lógica suficiente para que a gente possa crer naquilo que nos é observado, naquilo que nos é mostrado, naquilo que nos é dito de enviar. Mais alguém? Não, né? Então, eu acho que nosso tempo já está no momento. Deixa eu dar uma olhada aqui. E a gente poderia ficar por aqui como sugestão. E na próxima reunião, a gente inicia a partir desse item 14. Repito, do capítulo 9 do livro O Céu e o Inferno. Concordo, nobre Rubens. Alguém para fazer a prece de encerramento? Pediria a nossa amiga Leda. Estou com um pouco de tosse. Se eu começar a tossir, já sabe. Oi? Não entendi. Estou com uma tosse. Se eu começar a tossir, já sabe. Ah, tá. Tranquilo. Beleza. Começar a tossir, a gente faz uma prece aqui para parar a tosse. Tá bom. Vamos nos harmonizar. Está todo mundo ouvindo? Sim. Sim, sim. Vamos nos harmonizar para a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus e aos bons espíritos que nos instruíram nesse capítulo, onde pedimos e damos graças, Senhor, pela graça da vida, graça por mais um dia que se finda, graça pelo corpo que nos der, pelos nossos braços que trabalham e se erguem, a voz para buscar e agradecer, pelo ar que respiramos, pelo chão em que pisamos, através do caminho que nos conduzirá à voz, pelo lar em que vivemos. Abençoai a todos, os aqueles que fazem um abrigo, pela família que nos deste, para que, cercado de afeto,
Vos louvemos pela graça da procriação, no amor e na união. Pela luz dos nossos olhos, que nos permite contemplar vossa criação. Graças, Senhor, pela vida espiritual que nos aguarda. Graças, Senhor, pela graça da ressurreição para cumprir os vossos desígnios, onde e como queiras. Graças vos damos a toda a eternidade. Obrigado, Senhor, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Assim seja. Sim, seja. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima semana. Até no Boa sábado. noite. Até no Isso, sábado. até os sábados, que vão estar no sábado. Professor Otton, que chegou depois, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gé. Eu tenho uma informação também para o senhor, doutor Adilson. Diga, meu filho. Eu já consegui converter todos os seus vídeos para o MP4. Então, ele vai poder ser utilizado por qualquer pessoa em qualquer computador, a partir beleza. dessa conversão, tá? Eu levo final de semana lá, sábado eu levo todo esse material, tá bom? Obrigado. Beleza, meu a filho. todos. Beleza. Rubinho, muito Tchau, obrigado. Nicole. Tchau, Tá, professor. Valeu, Um abraço. professor. Boa noite, pessoal. boa noite a Até a todos. próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite.